Olá, pessoal. Dando continuidade à nossa disciplina de Engenharia Econômica, nessa segunda aula a gente vai ver um pouco mais sobre capitalização composta, certo? Basicamente a gente vai ver o quê? Os conceitos, juros compostos, taxas equivalentes, taxa nominal ou aparente e taxa efetiva. E no final, descontos compostos, né? Aí a gente vai ver aquela história de desconto por fora e desconto por dentro. Basicamente, pessoal, o regime de juros compostos, ele é o famoso juros sobre juros. O que é isso? É quando eu tenho 3 períodos, por exemplo, e não só o juros é relacionado com o meu valor presente, e sim com os juros mais o valor presente do período anterior, certo? Com esse gráfico aqui, a gente pode entender melhor qual é essa correlação. Não sei se vocês se lembram, quando a gente estava falando sobre juros simples, a curva dos juros simples era mais ou menos, considerem isso uma reta, pessoal, por favor. Era mais ou menos uma reta, onde só dependia do meu valor inicial de investimento, do meu período N, certo? Meu período N, e minha taxa de juros. Aí eu iria achar um valor futuro. Já nos juros composto, pessoal, como é que relaciona? Eu tenho sempre o meu PV, o meu inicial. No momento 1, no primeiro período, eu vou ter o PV mais os meus juros. Nesse segundo momento, eu vou ter o meu PV mais os juros do período anterior. Tudo isso multiplicado pelo juros anterior mais 1. Ou seja, é o velho juros sobre juros. Então, não mais só depende do meu PV, do meu período e do meu I. Para eu calcular os juros composto, eu vou precisar correlacionar esses juros em períodos distintos. A taxa de juros composto, pessoal, ele é mais utilizado quando eu tenho países com altos índices de inflação e eu não altos índices de inflação e eu não tenho períodos curtos de aplicação, certo? Por exemplo, quando eu tenho países com baixo índice de inflação ou minha aplicação é muito curta, eu posso utilizar os juros simples para simplificar os meus cálculos. Mas no caso de países como o Brasil, isso não é aplicável. A fórmula de juros compostos pode ser escrita da seguinte forma: o meu valor futuro é igual ao meu valor presente vezes 1 mais I, que é a minha taxa de juros, elevado a N. Ok? Isolando o PV na equação de cima, nós podemos achar o valor presente é igual ao valor futuro sobre 1 mais a minha taxa de juros elevado ao meu período N. Ou, simplificando, PV é igual a FV vezes 1 mais a taxa de juros elevado a menos N. Brincando um pouco com as fórmulas, pessoal, isolando o I na equação anterior, a gente tem o quê? O I, minha taxa de juros, é igual ao meu valor futuro sobre o meu valor presente elevado a 1 sobre N, que é o meu período, menos 1. Isolando agora o N, o meu período, eu tenho
Logaritmo de valor futuro sobre valor presente sobre logaritmo de 1 mais i. Esse logaritmo é o logaritmo na base 10, pessoal. Sabendo que os juros, pessoal, em qualquer que seja o seu regime, juros simples ou juros compostos, os juros é dado igual ao valor futuro menos o valor presente. Logo, substituindo as formas que nós já temos de valor futuro, por exemplo, a gente tem que os juros é igual ao valor presente vezes 1 mais i, que é a minha taxa de juros, elevado a n, menos o valor presente. Simplificando, calculando os juros em função do meu valor presente, é igual a juros é igual a valor presente vezes 1 mais i elevado a n menos 1. Aí, pessoal, aqui começam os exercícios. Eu não vou fazer todos os exercícios, são muitos exercícios aqui. Vocês têm um material complementar para resolver. Eu vou só ler os enunciados para ajudá-los a interpretar cada uma das questões. Lembrando, mais uma vez, eu não quero que vocês decorem fórmula, eu não quero que vocês decorem esse tipo de informação. Vocês vão precisar saber para fazer suas provas, fazer suas avaliações, mas eu quero que vocês entendam o mecanismo da questão, eu quero que vocês entendam as informações que as questões estão passando e que estão pedindo. Então ele fala, quanto uma pessoa deve aplicar hoje para ter acumulado um montante de R$100 mil daqui a 12 meses a uma taxa de juros composta de 2% ao mês. Então vamos lá, pessoal. O que é que ele está me falando? Eu quero aplicar hoje um montante. O que é esse 100 mil? É o meu FV, é o que eu quero ter no futuro, em 12 meses, o meu N, a uma taxa de juros composto I de 2% ao mês. Como é que a gente calcula, pessoal? PV é igual a FV vezes 1 mais I elevado a menos N, certo? Calculando tudo isso, nós temos que o valor presente, ou seja, o valor que essa pessoa tem que investir hoje, é de R$ 78.849,32. A segunda questão ele fala, qual o valor de resgate relativo à aplicação de um capital de 500 mil por 18 meses a uma taxa de juros compostos de 10% ao mês? Ele fala aqui, 500 mil, pessoal, é o meu capital inicial, é o meu PV. Por 18 meses, o meu N, a uma taxa de juros composto I de 10%. Qual é o valor de resgate? O que é que ele quer saber com esse valor de resgate? O meu valor futuro, pessoal. Aplicando a fórmula que a gente viu anteriormente, o meu valor futuro é de R$ 2.779.958,66. Você fala, professor, meu número deu um pouco diferente. Cuidado com as casas decimais, pessoal. Aqui eu estou trabalhando com 2 casas decimais, se eu não me engano. Tá bom? Então, não se preocupem se o erro for mínimo. Isso é erro de casa decimal. Eu só peço que vocês, na hora da avaliação de vocês, digam com quantas casas decimais vocês fizeram a questão. Aí depois temos mais um que ele fala no capital de R$ 2.500, foi aplicado a juros compostos durante 4 meses, produzindo um montante de R$ 3.500. Qual a taxa mensal de juros? Então ele dá um capital, um PV, foi aplicado a juros compostos durante 4 meses, meu N, produzindo um montante de R$ 3.500, certo? Que é o meu FV. Qual é a taxa mensal de juros? Ele quer saber o Izinho. I é igual ao valor futuro sobre o valor presente elevado a 1 menos N. A gente vai achar uma taxa de juros de 8,78% ao mês, pessoal. Aí, outra questão. Durante quanto tempo um capital de R$1.000 deve ser aplicado a juros compostos de taxa de 10 mil ao ano para resultar em um montante de 1.610,51. Esses R$1.000 é o seu PV, o seu present value. Você tem 10% ao ano de taxa de juros, certo? E um montante de 1.610,51, que é o seu valor futuro. Ele quer saber durante quanto tempo eu devo aplicar esses R$1.000.
Calculando, nós chegamos a 5 anos. Aí ele fala, determine os juros produzidos por um capital de R$1.000, aplicado a juros compostos de 10% ao semestre, capitalizado semestralmente durante 1 ano e 6 meses. Vamos lá, pessoal. Aqui, ó, determinar os juros produzidos no capital de R$1.000. Quando determinar os juros, ele quer o J, ele não quer o I, não é a taxa de juros, ele quer o J. Certo? Me diga qual é o J, os juros produzidos. Um capital, um PV de R$1.000, certo? A juros compostos de 10% ao semestre, capitalizado semestralmente durante 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses, pessoal, é igual a 2 semestres, 2 é igual a 3 semestres. Logo, quando eu for calcular, o meu N é igual a 3, pessoal. Os juros a R$331. Aí, pessoal, sabemos que para todo juros fracionário, né, taxa de juros compostos fracionários, existe uma convenção que diz o seguinte: ou você pode tratar a convenção, a parte fracionada, como a convenção linear ou como a convenção exponencial. O que seria a convenção linear? A parte inteira você aplicaria os juros compostos, normalmente, e na parte fracionada você aplicaria a convenção linear, que seria os juros simples, ok? Já para a convenção exponencial, você aplicaria juros compostos para a parte inteira e para a parte fracionária. Numericamente, é encontrado da seguinte forma: na convenção linear, você tem valor futuro é igual ao valor presente vezes 1 mais a minha taxa de juros elevado ao período, vezes 1 mais P sobre Q vezes I. Esse P sobre Q, pessoal, é a parte fracionada. Por exemplo, meio, 1 sobre 2. 3 quartos, 3 sobre 4, que é a parte fracionada do meu período. E na convenção exponencial, eu tenho que valor futuro é igual a valor presente vezes 1 mais I elevado a N mais P sobre Q. Esse P sobre Q, pessoal, ele está somando esse N, ok? P sobre Q, mais uma vez, é a parte fracionada do meu exercício, do meu expoente. Aqui nós temos mais um exercício que ele pede que ele dá o capital inicial, o PV de R$1.000, foi aplicado a um juros composto durante 3 meses, que é o meu N, certo? A uma taxa de 8%, ao ano, certo? E ele pergunta qual é o montante, ou seja, qual é o valor futuro, pela convenção exponencial e pela convenção linear. Simplesmente aplicando a fórmula, pessoal, se vocês acham a convenção exponencial sendo 15 sobre 3, né, que eu falei aqui, 3 anos e meio, então são 15 dias sobre 30 dias, né, do mês. Você pode botar aqui 1 sobre 2 ou 0,5, tá certo? Que a gente acha o valor futuro de 1.309,13. Na mesma forma da parte linear, você bota 15 sobre 30 vezes 0,08, que é a minha taxa de juros mensal. Aí nós vamos achar um valor futuro de 1.310,10, ok? Aí, pessoal, as taxas equivalentes a gente vai falar um pouco na parte 2 dessa aula, certo? Como o nosso para a gente fechar os 15 minutos está acabando, então acessem o link da segunda aula, que aí a gente vai passar a falar sobre taxas equivalentes, sobre descontos de juros compostos, sobre os outros tipos de conceitos de juros compostos. Tá bom, pessoal? Valeu, assistam a aula 2, a parte 2 da aula de juros compostos. Forte abraço!